Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de estudos na UMEP. A gente vai fazer a leitura de uma página que eu vou pedir para o Leandro fazer. Em seguida faremos a prece e passaremos a palavra para Bernadette, que vai fazer o estudo, vai conduzir, o estudo da tarde. Boa tarde a todos. Mensagem número 6 do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. A posição de vítima que muitos de nós assumimos diante dos problemas que nos acometem é uma das piores tragédias que nos poderiam acontecer, pois nos faz sentir injustiçados perante a vida. E a vítima não age, chora improdutivamente, revolta-se contra tudo e contra todos e permanece à espera de um Salvador que possa resolver suas dores. Seremos consolados quando choramos a partir da compreensão de que não sofremos sem uma justa razão de ser e que nossas lágrimas não representam o castigo de Deus, mas apenas o débito que contraímos no passado de hoje ou de ontem, com a possibilidade de refazermos nosso caminho, nosso modo de ser e de agir, eliminando assim as causas do nosso sofrimento. Convertamos a dor em aprendizado para a nossa alma. Aceitemos a prova como recurso divino destinado a retificar nossos passos na terra, expulsando as nuvens da revolta e do desânimo que ainda pairam sobre o nosso coração e estimulando os nossos potenciais de crescimento perante a vida. E assim, meus irmãos, vamos, nesses próximos momentos que estaremos aqui reunidos, vamos deixar os nossos probleminhas do dia a dia lá do lado de fora e vamos nos concentrar aqui, no que nós viemos receber, não apenas o corpo físico, como o ensinamento que nós vamos adquirir e vamos manter armazenado na nossa alma. Então, vamos orar, primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. E vamos também pedir por essa casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos instrui, que nos traz tantas oportunidades de trabalho no bem, de aprendizado. Vamos pedir por seus dirigentes, por seus trabalhadores, seus tarefeiros do bem. E vamos pedir também por nós, que aqui estamos, para conhecermos um pouquinho mais dessa doutrina amorosa e para termos mais contato com esse ar tão salubre, tão leve, que flutua nessa casa. E assim, Jesus, te pedimos que essa ambiência que aqui sentimos, que ela possa ser levada para todos os recantos desse nosso planeta, onde quer que haja sofrimento, dor, tristeza, que se faça luz. Te pedimos, Senhor, nesse momento também, que ampare a nossa irmã Bernadette, que intua Bernadette, que conduzirá o nosso estudo da tarde. E assim, mais uma vez, te agradecemos e te pedimos para que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vou passar a palavra para a Bernadette, então. Ela hoje vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. Oi, gente, boa tarde. É sempre bom estar de volta aqui. Antes de começar a nossa conversa, que eu sempre digo que eu não sou palestrante, eu converso sobre doutrina espírita. Palestrante é outro nível, não é para mim ainda. Talvez daqui a algumas encarnações eu consiga ser. Mas eu quero explicar, a última palestra de dezembro, de sábado, foi comigo. A vida antes e depois de Jesus. E eu usei essa imagem. Então, estou explicando que eu repeti
intencionalmente, não foi por preguiça, não. Foi porque ambas têm relação. Então, eu gostei tanto dessa imagem que eu resolvi usar de novo. Então, se alguém esteve aqui em dezembro e vai lembrar, então não foi uma falha, foi consciente a escolha da tela desta daí que eu já havia usado, ok? Então, vamos lá. Diferente de outras vezes, nós vamos começar também, embora já tenha tido a página, nós vamos começar com uma outra página. E a proposta, o desafio é vocês prestarem bastante atenção nessa leitura e depois vocês vão tentar relacionar com o nosso tema. Tá aí o desafio, ok? A página é deste livrinho aqui. Todo mundo já ouviu esse ditado que diz que os melhores perfumes estão nos menores frascos, não é? Esse livrinho aqui é um desses melhores perfumes. Ele é mínimo, ele é pequenininho, cabe na bolsa, mas ele é profundo de conhecimentos. E cada mensagem dele é numerada, a que eu escolhi é o número 7, e a gente pode aproveitar para utilizar uma em cada dia do mês, porque ele tem 31. O objetivo não é esse, mas eu utilizo assim. O nome do livro é Filho de Deus. Quem vocês acham que Joana estava se referindo? Com essa capa e esse título? A Jesus? Não. A cada um de nós. Porque vira e mexe nós esquecemos que somos filhos de Deus. A gente só coloca Jesus como filho de Deus. Jesus, o filho escolhido, o filho isso. Mas o carinho de Deus, a preocupação de Deus, o amor de Deus é por todos. Então, quando João fala, cada mensagem é dirigida a nós, individualmente, a cada dia. E essa que eu escolhi, ela começa assim, olha só. O nome é Ordem de Deus. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ela manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador, a sua origem, a nossa origem. Em ti também se encontra presente, na mente, na alma, no corpo, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, se cada um de nós consegue lembrar que é filho de Deus e que tudo vem dessa origem divina, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la. Aí já começa a complicar, porque a gente quer receber tudo de graça. Tens que buscá-la, caso não a percebas. Se a gente identifica, a gente já vai estar em harmonia. Agora, se a gente ainda não identifica, tem que procurar a origem divina em nós. Porque, se caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios. É aquele coiote que tinha um desenho na televisão antigamente. Oh, meu Deus, está tudo errado, a minha vida é um transtorno, nada dá certo. Esses precisam procurar essa origem divina dentro dele. Opa! Todos esses aparentes percalços, todavia,
trabalham juntos para o teu bem e o teu progresso. Será? Olha como a gente duvida. Será que as dificuldades estão trabalhando para o meu progresso? Não estão trabalhando para me derrubar, não? Aí eu pulei um trechinho, que por causa do tempo, né? A gente tem um algoz aqui, conscientizando-te de que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos. Porque esse hálito de Deus, que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Só esse trecho vai fazer uma palestra de 2 horas. Olha como nós precisamos mergulhar e depois associar isso com o tempo. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora, porque essa energia divina é ela que nos conduz e não conduz para o precipício e nem para o despenhadeiro. Ela nos conduz para outro lugar que a gente vai ver mais na frente. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te a paz e abençoando as tuas horas. Enquanto nós não colaboramos, a gente não consegue sentir a ajuda. A gente só fica lastimando, a gente só fica pensando no negativo, a gente não consegue perceber que tudo é um mecanismo profundo, sem erro, sem quebra. Aquele relógio ali, o algoz, ele precisa da bateria. Mecanismo divino. Por quê? Porque é energia de Deus. Então não tem falha, mas a gente precisa colocar isso sempre na nossa cabeça. Ok? Então, guardaram o conteúdo dessas partes da mensagem? Como será que a gente relaciona isso com bem-aventurados os aflitos? É isso que a gente vai tentar fazer. Ok? Antes de entrarmos no tema, eu trouxe umas considerações rapidinhas, só para vocês se situarem, porque às vezes as pessoas não têm esse hábito. Né? O que significa evangelho? Significado e origem da palavra. Evangelho significa boa nova, a origem dessa palavra é do grego. Tá? E nós temos 2 tipos. O que vem a ser o evangelho? É o que a gente conhece como Novo Testamento, que faz parte da Bíblia, da segunda parte, tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, que trata dos assuntos relativos a Jesus. Nós temos 2 tipos de evangelho. Nós temos os canônicos e temos os apócrifos. Qual a diferença entre eles? Os evangelhos canônicos são aqueles, são em número de 4, que foram reconhecidos pela Igreja como contendo informações corretas, vamos dizer assim. Cada evangelho, cada texto, cada escrito, eram pedaços de de pergaminho, de papiro, em que aqueles que estiveram próximos a Jesus iam escrevendo. Não era um livro montado, não existia um livro montado lá naquela época. Existiam esses trechos que foram passando. Então, entre os canônicos, que eu já disse que são 4, nós temos 3 que são chamados de sinóticos. Vem de sinopse, de resumo, que são, os canônicos são 4. Dentro deles, os sinóticos são 3. Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas.
Por quê? E João separado. João é canônico, mas não é sinótico. O Evangelho de João é reconhecido pela igreja, mas ele não faz parte do corpo do sinótico. Por quê? Por causa do estilo e também dos assuntos que são tratados. Só isso. O Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles seguiram vamos dizer, uma semelhança no estilo de escrever, na concordância de vários casos que foram relatados em 2 ou nos 3. João não. João tem um estilo próprio, diferente. O Evangelho de João é muito posterior. João era o apóstolo mais jovem. João quase que era um adolescente quando começou a acompanhar Jesus. Então ele passou a escrever muito depois. João foi o único apóstolo que não morreu no suplício. Ele cuidou de Maria. Ele já, vamos dizer, morreu na linguagem normal, já em idade avançada, ele cuidou de Maria. Jesus entregou a João, momentos antes da crucificação, a responsabilidade de tomar conta de Maria. Então, o Evangelho de João é bem posterior aos outros 3. O Evangelho de João não tem uma parábola. Ele aborda assuntos de forma diferente. Então, ficou claro para vocês a diferença? E os apócrifos, o número varia, não existe um número real. Uns autores dizem que são mais de 15, outros chegam a 30, outros autores dizem que chegam a 50. Por quê? Porque são escritos, como os outros, pedaços de pergaminho, que foram encontrados e que têm assuntos, vamos dizer, que não são abordados por ninguém. Seriam quase que escritos individuais. Não cabe a nós aqui, que nós não estamos fazendo estudo aprofundado de evangelho nenhum, discutir por que a igreja não aceita, não tem a ver. É só para deixar claro. E aqui nós vamos utilizar 2 sinóticos e um não. Não João, né? Claro, que eu acabei de dizer que o dele não é sinótico. Então vamos ver, voltando ao nosso tema. Toda vez que eu faço citação bíblica, eu já expliquei aqui também, mas eu sempre falo como se houvesse alguém ouvindo pela primeira vez. A Bíblia de Jerusalém, ela é indicada pela FEB, ela não é Bíblia Espírita, tá? Não tem Bíblia Espírita, mas ela é indicada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, como sendo a tradução mais aproximada do aramaico, do hebraico. Então é por isso que a FEB estimula que nós usemos a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho 3 Bíblias. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, tenho uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante. Toda vez que eu tenho que pegar algum texto, eu pego as 3 para ver as variáveis das traduções. São, às vezes, sutilezas, às vezes são grandes. Então, eu uso muito a Bíblia de Jerusalém. Então, na Bíblia de Jerusalém, em Mateus, no capítulo 5, Mateus é sinótico, ok? No capítulo 5, nos versículos de 1 a 12, Mateus começou a relatar o que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças foi um discurso que Jesus fez para uma multidão, e nesse discurso ele trouxe normas de conduta morais, éticas. Jesus explicando o que deveríamos fazer. E, principalmente, Jesus fala, estimulando que os seus seguidores fossem diferentes
dos outros. Porque o que Jesus vai explicar, vai ensinar, era uma mensagem baseada no amor e na fraternidade. Então, ele não podia estimular a ações que não fossem essas. Então, desde o início, Jesus trabalhando para que nós pudéssemos seguir os ensinamentos dele. Aí, Mateus, e cada bem-aventurança, ela é composta de duas partes. Ela vem como uma condição e depois ela vem como um resultado. A gente vai observar. Então, Jesus, segundo Mateus, o que Mateus conta? Vendo ele, Jesus, está com E minúsculo na Bíblia, então eu não altero. Na minha opinião, deveria ser ele, E maiúsculo, mas não foi erro, não. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. E aí ele cita várias bem-aventuranças. Eu não ia colocar todas aqui porque não ia dar tempo, né? Então, eu peguei o versículo 5, do capítulo 5. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Que é a mesma coisa que o nosso tema. Tá? Os aflitos que serão consolados. Vamos ver o que Lucas escreve? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. As multidões seguem Jesus. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia um numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas. E aí, no Evangelho de Lucas, tem um intervalo e vai começar com o discurso inaugural as bem-aventuranças. Lucas vai usar isso no capítulo 6, Mateus foi no 5. Esse no 6, Mateus foi de 1 a 12, aqui de 20 a 26. O Evangelho de Lucas ele é bem mais conciso. O estilo de escrita de Lucas, ele falava menos. Ele citava as coisas, mas ele escrevia menos. Então vocês veem, ele utilizou 6 versículos para tratar das bem-aventuranças. E o que ele vai dizer? No versículo 21. Felizes vós, que agora tendes fome, porque ele relacionou 2 bem-aventuranças em uma. Mateus foi falando em separado. Felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Vocês encontraram alguma coisa de diferente aí? Além do termo? Mateus diz que Jesus subiu o monte. Lucas vai dizer que Jesus desceu. Agora, importa saber aonde que Jesus estava? Em cima da pedra, pendurado na árvore, num barco dentro do lago de Genezaré, sentado num formigueiro, sentado. Isto importa o local? Não. O que importa é o conteúdo da mensagem. Mas, gente, como os grupos religiosos se debatem por essas minúcias que não alteram o conteúdo. Se nós vamos ficar discutindo, aí vamos chegar à conclusão que um dos dois mentiu. Quem está certo? Foi Lucas que disse que Jesus desceu ou foi Mateus que disse que ele subiu? Por isso é que, hoje em dia, os espíritas estão começando a entrar nessa necessidade de estudar o Novo Testamento,
mas com outros olhos. A gente tem que se prender ao conteúdo do ensinamento. Isso é o que importa para nós. Senão a gente vai ser mais um grupo discutindo aonde que Jesus estava. Ok? Até aí? Eu disse para vocês que a gente ia ver trechos de 2 sinóticos e um não. Um não, é claro que todo mundo já descobriu que é João. Vamos ver o que João... Nós estamos fazendo uma colcha de retalhos do texto da Joana, desse livrinho, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, e agora nós vamos ouvir o que João, que não relatou as bem-aventuranças, o que João vai dizer? Não, aqui eu botei, mas não vale muito a pena a gente ver isso aí. Significado, o que é aflição? Porque bem-aventurados os aflitos, alguém que tem sofrimento, né? E o aflito é aquele que está em aflição. Só para... Agora, a reflexão está aqui em João. No mundo, João retratando o que Jesus teria dito. No mundo tereis tribulações. Opa! Mas tende coragem. Eu venci o mundo. Se todos nós somos filhos de Deus, só Jesus que venceu o mundo? Ou será que todos nós temos condições de vencer o mundo? E o que é vencer o mundo? É melhorar-se. É se tornar um espírito de maior envergadura. Jesus não foi criado diferente de nós. Jesus teve a mesma trajetória que nós. Senão, a gente começa a achar que Deus é injusto. Por que ele escolheu Jesus e não escolheu a Eneida? Não é? Eu também. Por que ele não escolheu a mim? Por que eu tenho que estar ralando aqui? Jesus já veio pronto. Não, Jesus não veio pronto. Jesus passou por tribulações, mas ele teve coragem. Ele enfrentou as dificuldades e fez as escolhas certas. Aí é que está a diferença, porque a gente, às vezes, não faz as escolhas certas, né? E com isso, as tribulações se tornam maiores. Então, João disse isso no capítulo 16, versículo 33. E outra fala de Jesus que João retratou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Bem-aventurados os aflitos. Será que nós estamos aqui? Nós, não só nós, a humanidade inteira, para sofrer, para arrastar aquele piano pesado e que a gente não tem força para carregar? Será que é isto que a gente está fazendo aqui? Não pode ser, porque se fosse isso, Jesus o tempo todo avisou que a gente ia ter dificuldade, mas o tempo todo ele disse que a gente ia ter ajuda. Então, não estamos aqui para sofrer. É a primeira conclusão lógica que a gente vai tendo. Não estamos aqui para sofrer. Por que então nós sofremos? Pelas escolhas erradas, pelos momentos impensados, às vezes nesta própria existência. Mas o que a doutrina espírita nos ensina? Nós temos um passado. Alguém aqui acha que está encarnando pela primeira vez? Alguém acha aqui que chegou aqui dessa vez já com as condições de viver no século XXI,
na primeira encarnação? Espírita precisa refletir. É impossível. Nós temos algo que nos ensina que é o quê? Lei de causa e efeito. Nos ensina pluralidade dos mundos. Então a vida não é só o nosso. Pluralidade das existências. Não é só essa. E nem esta é a que está começando. Então, as nossas tribulações decorrem das nossas escolhas erradas. Porém, se a gente segue os ensinamentos de Jesus, não vamos ficar nas trevas. Quer dizer, Jesus não vai acender um farol para cada um de nós. Mas nós não vamos ficar nas trevas. Que trevas são essas? Do sofrimento continuado. Das tradições que diziam que quem erra vai para o inferno e de lá não sai. Não. Qualquer um vai sair do inferno, se quiser. É a condição para sair é você querer, porque nenhum de nós vai ser carregado no colo pela espiritualidade. Eles nos ajudam à medida que nós demonstramos o interesse e fazemos o esforço. É aí que a ajuda vem. Então vamos lá, seguindo. No Livro dos Espíritos, eu disse que nós não começamos a nossa trajetória aqui. No Livro dos Espíritos, olha lá, reforçando a ideia. Entre os espíritos, alguns foram criados bons, outros não. Também já trouxe isso aqui em outras reuniões. É aquela ideia. Por que a Eneida não foi criada igual a Jesus, né? Você queria, né? Olha a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, sem saber. Não é ignorante, bruto, grosseiro, não. Sem saber. A cada um deu uma missão, a fim de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Mais uma prova dos espíritas, para os espíritas, dita pelos espíritos, que somos todos iguais. Por quê? Nós temos todos, sem exceção, o mesmo ponto de partida e a mesma destinação. Então, não importa aonde eu nasci, não importa a cor da minha pele, não importa o meu nível cultural, não importa o meu nível social, não importa o meu zero, não importa nada. Todos somos iguais, saímos de um ponto para chegar a outro. A beleza da harmonia divina é essa. Agora, uns vão andar mais rápido, outros vão andar mais devagar, outros vão atrasar o passo, outros vão dar passadas igual o Mauro, andando rápido, né, Mauro? Aquela passada de quem tem 1,80 m. Mas não é o tamanho da pessoa, é a envergadura moral que vai fazer que o nosso passo adiante ou atrás. Mas a destinação final é a mesma para todos. Para todos. Uma pergunta do Livro dos Espíritos, que vai citar na resposta, o Espírito que respondeu vai citar a bem-aventurança que nós temos. Olha lá. Criando novas necessidades, a civilização é fonte de novas aflições? Kardec estava no século XVIII, século XIX, vamos lá. Será? Pergunta dele. À medida que a gente vai avançando na vida em sociedade, século XIX estava havendo um grande avanço. Imagina a gente agora no XXI. Isso não é fonte de aflição? O que eles respondem? Os males desse mundo estão à razão das necessidades artificiais que criais para vós.
nós mesmos. Deus permite algumas vezes que o mal, não é o mal, aquele que faz o mal, prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque pagará com lágrimas amargas. Porque o mal que você faz, torna você uma pessoa em desequilíbrio. E você vai ter que reajustar-se. Enquanto não se reajusta, você vai tendo dificuldades. Porque o objetivo é o quê? É que todos consigam chegar àquele ponto lá, que é, como eles responderam a Kardec, olha lá, chegar progressivamente à perfeição. Então, todos nós, gente, é preciso que a gente acredite nisso. Todos nós seremos espíritos perfeitos, igual a Jesus. Jesus não foi criado diferente. Por isso ele diz que ele venceu o mundo. Ele venceu as imperfeições que ele, como espírito criado, simples e ignorante, teve. Pode ser que ele tenha feito escolhas certas, primeiro do que nós. Mas aí o mérito é dele. As escolhas que nós não fazemos, que não são tão boas, infelizmente são responsabilidade nossa. Não é? Mas o objetivo é de chegarmos à perfeição. Doutrina espírita não é para deixar ninguém desanimado. Doutrina espírita, ela carrega amor e esperança para cada um, encarnado e desencarnado. Então a gente nunca pode achar que não vai conseguir. Vamos conseguir. Porque o plano de Deus é que todos consigam. Deus não erra. O plano de Deus não está errado. E quando a gente começa a entender esse mecanismo, a gente começa a querer melhorar nossas escolhas. A gente começa a perceber que coisas que me atraíam, coisas simples, vamos dizer, uma boa fofoca na vizinhança, né? A gente começa a perceber que isso não vai levar a nada. Mesmo que aquele sobre quem estão fazendo a fofoca tenha feito aquilo, o que eu vou ganhar em pensar mal do fofoqueiro, ou o que é pior, passar a fofoca adiante? A gente começa a ser mais seletivo. A gente começa a escolher as coisas. Alguém vem falar de violência, faz, tem que fazer aquilo que algum tempo atrás, isso mesmo, bota no poste e taca fogo. A gente já diz assim, peraí, ele é alguém que está fazendo algo errado, eu já posso ter feito a mesma coisa. A gente começa a realinhar as nossas atitudes. Neste livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo trata de algumas das bem-aventuranças. Tem capítulos sobre algumas das bem-aventuranças, ele não trata de todas. No capítulo 5, ele vai tratar específica da nossa, bem-aventurados os aflitos. E olha o item 18, que foi desenvolvido pelo Espírito Lacordaire. O que ele diz? Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas
bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Isso é uma figura. É conduzir-nos o quê? À perfeição que já foi falada na pergunta 115. Por quê? Que Lacordaire está chamando a atenção disso. Não basta sofrer, que todo mundo sofre. Agora, o que vai distinguir é como você está utilizando o sofrimento, quer dizer, a dificuldade pela qual você está passando. Aí é que é a virada da chave. Se eu passo na dificuldade, como eu já comentei no início, igual aquele bichinho lá do desenho, ah, meu Deus, que tristeza, nada melhora. Olha o título, bem e mal sofrer. É preciso que eu compreenda que o sofrimento é uma consequência de escolhas erradas e que fazem parte do meu processo educativo. Só quando eu percebo isso, é que eu vou parar, quando eu fizer a prece, dizer assim, eu vou me dirigir à espiritualidade e vou dizer assim, em que eu tenho que mudar? O que vocês estão querendo me mostrar que eu ainda não consegui compreender? Essa é a virada de chave. Não é pedir alguma coisa. Nós somos eternos pedintes. Está na hora da gente oferecer alguma coisa. E o que a gente oferece? A nossa boa vontade, a nossa vontade de mudar. Não quero mais saber da fofoca, tá, Eneida? Não quero, coitada da Eneida, hoje ela está na bermuda. Não quero mais saber da fofoca, não quero saber da violência. Agora, não basta só isso, eu tenho que compreender que, se eu estou passando por dificuldade, como ela tem a raiz no meu passado, eu tenho que tentar entender o que aquilo está me mostrando. E como vai ter que ser a minha caminhada para mudar aquela situação, já que eu tenho que chegar à perfeição. E ele continua. Bem-aventurados os aflitos, Lacordaire citando, pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, não basta. E submissão à vontade de Deus. Aí já complicou. Quem diz que eu quero ser submisso à vontade de Deus, ele está me botando um transtorno na frente. A minha fé é ótima, Senhor, eu agradeço, eu confio em vós. Submissão, não, mas tira isso daqui. Quero ficar livre desse problema. A submissão é a compreensão de que nós estamos sendo educados. E que aquela dificuldade justamente vai nos remeter a algo que nós fizemos. Quando nós fomos duros no passado, cruéis, e agora a gente vem manso, mas fizemos. Então, a oportunidade de vivenciarmos uma situação em que somos criticados como fizemos, com crueldade, em vez de eu querer pegar o vizinho pelo pescoço, eu vou dizer assim, Senhor, eu compreendo que eu estou sendo educada. Me ajuda a passar pela prova. Porque eu não sei o que eu já fiz, mas tu sabes. Aí a gente começa a mostrar essa submissão. Não é submissão do avestruz de enfiar a cabeça na areia, não. É a submissão de compreender o processo educativo em que estamos inseridos. E ele termina, dizendo, submissão, pois terão sido duplicada a alegria que lhes falta na terra,
porquanto após o trabalho vem o repouso. Ninguém vai para o céu ficar tocando harpa sentado numa nuvem. Essa paz do repouso é a consciência tranquila quando nós estivermos alcançando o nível de perfeição. Nós vamos ter a consciência tranquila. Vamos saber que enfrentamos muitas dificuldades, mas que Jesus disse? Vencemos o mundo. E quando ele disse que os que o seguissem teriam a luz, é a luz, vamos dizer, da força espiritual, do amparo espiritual, que é oferecido a todos. Só que às vezes a gente está sendo amparado e não consegue perceber, de tanto que a gente reclama. A gente não percebe que o amparo está ali pertinho. Então, qual o significado das palavras de Jesus? Bem-aventurados os aflitos. Elas serviram só para aquela época? Como aplicar esses ensinamentos no dia de hoje? Quem são os aflitos? 4 reflexões aí para a gente. Por quê? O significado das palavras de Jesus é que tenhamos ânimo ao enfrentar as dificuldades. Porque seremos o quê? Amparados. Isso era só para aquela época, só o povo que ouvia Jesus lá em cima do monte ou na planície. Não, isso é uma mensagem eterna. Ela serviu, serve e servirá sempre. Como aplicar esses ensinamentos no dia de hoje? Aí a gente vai alongar um pouquinho. Nós gostamos muito de pedir, não é? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, né? Como eu falei, nós somos eternos pedintes. Como nós podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida hoje? Procurando sermos mais o quê? Submissos, tudo isso a gente já falou. Mas será que a gente não pode fazer algo mais? Que algo mais que a gente pode fazer? Que tal nós começarmos a pensar naqueles que sofrem, em vez de pensar só em nós? Porque se está dito que todos sofrem, tem muita gente sofrendo. E não só na matéria. Muitos desencarnados em profundo desequilíbrio. E a gente só pedindo para nós. Nós não podemos tirar 5 minutos, e olha, 5 minutos já dá para fazer bastante, pode ser 2. 5 minutos do nosso dia, que tem 24 horas, cada hora com 60 minutos, faça uma conta, dá mais de 1.000 minutos por dia. Nós não podemos tirar 5 minutos por dia para vibrar pelos que sofrem? Aqueles que estão prestes a desistir da oportunidade da vida, da existência, melhor dizendo, que vida é só uma. Vibrar por eles. Nos transformarmos, ainda que pouca, mas em luz, porque Jesus, no mesmo sermão do monte, ou da planície, ou de dentro do barco, ou de onde ele estivesse, Jesus, mais à frente, depois que ele trabalhar em bem-aventuranças, ele vai dizer: vós sois luz. Vós sois o sal da terra. Por que não começar a fazer algo pelos outros?
Vibrar pela paz. Mas como que eu vou vibrar pela paz se eu ainda gosto da confusão? Vibrar pelos que sofrem. Mas como? Se eu não aceito meus sofrimentos com submissão. A mudança, gente, está dentro de nós. E no momento em que nós vamos mudando, nós começamos a oferecer uma essência mais positiva para a espiritualidade. Nós temos inúmeros exemplos desses. Dia 21 de fevereiro, nós vamos ter a palestra com Raul Teixeira aqui do Aniversário da UNEP. Raul Teixeira é Raul Teixeira é um exemplo a ser visto. Por quê? Ele não pediu para não ter dificuldade. Ele passou por um problema de saúde gravíssimo, ficou hemiplégico e grande parte da obra social que ele mantém em Niterói, do Remanso Fraterno, grande parte com a venda dos livros. E ele hemiplégico, como é que ele ia escrever? Como é que ele ia psicografar? Ele saiu pedindo socorro, Jesus. Não. Ele aprendeu a escrever com a mão esquerda para poder continuar o trabalho. São as mudanças que nós temos que fazer em nós. Então, vibrar pela paz no universo. Porque nós sabemos que não existe vida só no nosso ar, a vida no universo inteiro. Os cientistas hoje em dia já falam de vários universos, também não vamos entrar na questão aqui. Paz no universo. Equilíbrio para os governantes. Como pedir equilíbrio pelos governantes se nós ainda temos atração pelo poder? Ainda gostamos da ribalta, da luz, de aparecer, trabalhar em nós a humildade e rezar por aqueles que estão no poder em qualquer lugar, que eles sejam amparados na tomada de decisão. Que é muito fácil criticar. Será que a gente faria melhor se estivesse lá? Não sei. Aí cada um tem que pensar. Então, tirarmos 5 minutos por dia para orarmos pelos outros. Por aqueles que nem sabem que nós estamos orando por eles. Que aí é que é a vantagem. Ele não tem nem que me agradecer, porque eu não quero agradecimento. Eu não estou fazendo troca de favor. Eu estou querendo me melhorar. Então, que nós possamos refletir sobre essas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, que somos todos, porque seremos consolados. Não há ninguém, gente, por favor, coloquem isso na cabeça, escrevam um lembrete, colhem na geladeira. Ninguém está desamparado. Cada um tem as dificuldades que precisa, mas tem o amparo. E que nós possamos desenvolver em nós a fé necessária para confiar nas palavras de Jesus. Porque o problema está aí. A gente lê as palavras dele, mas ainda não tem fé para acreditar. Ou então a nossa fé é da boca para fora. Ah, não, eu acredito que tudo vai dar certo. Tá, mas o que você está fazendo para que isso dê certo? Então, que nós possamos, aos poucos, irmos nos tornando espírito de luz, ainda que seja do palitinho de um fósforo, depois vai ser de uma vela, depois vai ser de uma câmera de celular, mas que nós possamos ir distribuindo essa luz que, vamos voltar lá na página do Joana, em ti também se encontra presente. A ordem divina, que regula tudo, está presente em mim. Agora depende de mim desabrochar,
mostrar, fortalecer. Se eu já consigo me identificar, haverá harmonia. Ela não disse que não haverá problema, mas haverá harmonia. Por quê? Porque eu vou ter equilíbrio para passar pelos problemas. Agora, se eu ainda não identifico, olha, eu vou ter que buscar. O quê? Essa consciência de que a ordem divina está presente em tudo, inclusive dentro de mim. Uma boa tarde a todos. Reflitam, aproveitem aqui no telão, antes tinha uma chamada do livro que a Dani tem lá na livraria, do Manuel Filomeno Miranda, sobre o carnaval. Reflitam, é um livro belíssimo. Agora, estou falando dele, esqueci o nome. Fala aí, Dani. É fabuloso. Reflexões, porque aonde nós estamos, nós nos sintonizamos com aquele ambiente. Então, o Espiritismo não proíbe nada. Só diz que nós temos que fazer as nossas escolhas e que elas sejam cada vez mais acertadas. Bom carnaval para vocês. Venham para o ENEF, sábado e domingo. Aqui é sábado, né? Domingo no Oswaldo Cruz. Venham para o ENEF e que Jesus continue fortalecendo todos vocês. A gente agradece a Bernadette pelo estudo da tarde, muito proveitoso para todos, né? E eu vou pedir para ela fazer a prece final e depois eu vou dar alguns avisos. Boa tarde, irmãs, boa tarde, irmãos. Vamos agora, quem se sentir à vontade para fechar os olhos, pode fechar os olhos. E vamos agradecer nesse momento ao estudo que a Bernadette fez e nos trouxe, a Eneida que ficou aqui do nosso lado dirigindo. Obrigado também à equipe espiritual que nos ajuda, que nos pega pela mão. Obrigado à presidência da casa, porque esta casa está aberta para que todos nós possamos estar aqui para buscar esse remédio, esse medicamento, essa pecinha que falta para completarmos todo dia esse mosaico, esse quebra-cabeça que Jesus coloque suas mãos sobre nós e possamos brilhar, possamos dar 5 minutos do nosso dia, possamos pensar no irmão, estender a nossa ajuda através da nossa vibração, mesmo que não tenhamos coragem de fazer isso com a nossa prática habitual. Que possamos sair desse ambiente e reverberar, falar de amor, energia pura, Jesus nos corações. Possamos ser inteiros e não apenas uma metade. Que as nossas aflições sirvam para que aumentemos a nossa confiança e não o nosso medo. A aflição existe, mas nós somos mais fortes. Obrigado, Pai, por tudo que recebemos e que o bem possa prevalecer entre nós, que o bem